Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os métodos de ativação de isômeros em espectrometria de massa. Principalmente o que a gente vai fazer aqui é discutir dos aspectos mais fundamentais desses métodos de ativação e também tentar tirar, a partir dessa descrição fundamental de como esses íons são ativados e como eles fragmentam, tentar tirar uma conclusão a respeito de algumas características que a gente vê de alguns modos de ativação ou justificar porque outros modos de ativação são necessários, dependendo do tipo de amostra, do tipo de analito que estamos interessados. Então, como a gente já discutiu nesse curso e vocês já devem ter isso aqui bem claro em mente, se tiver qualquer dúvida, aproveito para lembrar que tem já um vídeo no canal, nessa playlist sobre espectrometria de massa, que trata dessa parte de operação do espectrômetro de massa nessa forma de MS Tandem, né? De Tandem MS. Então, recomendo que vocês possam passar lá, caso queiram revisar essa aula. Mas o ponto é que se eu tenho no espectrômetro de massa dois íons que têm massas idênticas, eu estou falando idênticas aqui entre aspas, porque ou você não tem resolução suficiente, ou eles têm exatamente a mesma composição, e não importa a resolução do seu instrumento, não consegue diferenciá-los, o que a gente faz é tentar usar métodos de fragmentação. Então, como eu disse, isso já foi abordado na aula, mas em resumo, um resumo muito claro não, muito curto aqui, é que o que a gente vai fazer é vai quebrar essas duas espécies, então suponho que esses dois copos aqui têm a mesma massa, a gente vai quebrar isso, né, vai fragmentar essas espécies para ver quais fragmentos elas geram. E a partir dos fragmentos a gente consegue inferir qual que é a composição da espécie que a gente tem. A gente já comentou bastante também isso, né? O processo de ativação ele pode ser feito de várias formas. Na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho mais de detalhe o processo de indução, de ativação por colisão em superfície também, que a gente vai explorar bastante e ver a diferença entre esses dois. Serão representados nesses dois lados aqui do diagrama, né? Então, dissociação induzida por colisão, dissociação induzida por superfície. Os métodos por elétron que estão aqui embaixo, então a gente tem o ECD e o ETD, que não tem muita diferença, mas a diferença é como eles são implementados por uma questão instrumental, a gente vai discutir isso, e os métodos fotoinduzidos que estão aqui em cima. Esses métodos fotoinduzidos, na última parte do curso, eles vão dar origem, né, de certa forma, aos métodos espectroscópicos acoplados à espectrometria de massa. Tá? Então, o ponto principal é que a gente vai ter uma amostra, vai ionizar isso, vai ter algum esquema de fazer esse MS Tandem. Aqui está representado como um quadrupolo genericamente, né, um quadrupolo no espaço. Então eu teria o primeiro quadrupolo, o segundo quadrupolo onde a gente faria a ativação do íon, tá? E um terceiro quadrupolo para detecção. Isso pode ser feito num quadrupolo 3D, isso pode ser feito num TOF, por exemplo, onde eu tenho só um quadrupolo no meio do caminho para fazer a ativação e depois a detecção. Aqui, por exemplo, poderia ter só dois quadrupolos e ter um outro tipo de armadilha, um outro tipo de configuração para incidir aqui alguma adiação ou um fóton, colocar alguma coisa para colidir com a superfície para fazer essa etapa de fragmentação. Mas o que importa é que de forma genérica eu tenho esses passos. Seleciono um íon, fragmento e faço a separação para a detecção. O primeiro ponto o primeiro tipo de ativação que eu gostaria de comentar com vocês é essa ativação que a gente chama de induzida por colisão, né? Então você tem seu íon ali, o que você faz é que você acelera esse íon contra uma região onde você tem a pressão de um neutro. Isso vai fazer com que esse íon colida com essas espécies neutras e ganhe energia por conta dessas colisões. Tá? E aí tem que fazer uma distinção entre a energia que de fato você consegue depositar no íon da escala de energia, né, ou do referencial de energia que a gente está usando no laboratório. Então imagina que para fazer isso, essa espécie tem uma carga positiva aqui, tá, por exemplo. E quando eu acelero isso, eu vou colocar duas placas, por exemplo, uma placa aqui, uma placa com furo, eu vou colocar um potencial positivo aqui. Aqui está errado, mas negativo nesse referencial. Essa espécie vai ser acelerada. Se eu acelero essa espécie, tem uma carga unitária com uma diferença
de 10 volts, eu estou acelerando isso aqui a 10 elétron-volts, certo? Então essa escala de energia que a gente está usando. Então imagina o seguinte, eu estou usando aqui argônio como meu gás de colisão, tá? Argônio tem a massa dele como 40, então quanta energia eu vou depositar no íon depende de quanta energia eu acelerei nessa minha escala do laboratório, vezes essa razão que depende da massa do nêutron e da espécie que eu estou de fato acelerando, do meu íon que eu quero identificar. Então, se eu considero um íon que tem massa, relação massa-carga 100, o argônio tem 40, se eu utilizo 10 elétron-volts, que é a mesma coisa em todos esses exemplos aqui, né, para acelerar isso, quanto eu consigo depositar de energia nele é apenas 2,86 elétron-volts, certo? Eu faço isso por um íon de massa-carga 500, eu consigo acelerar isso, o máximo de energia que eu conseguiria, tá? Eu já mostro um diagrama que vai considerar que essas colisões são inelásticas, então tem uma outra função que descreve isso, mas o máximo de energia que eu conseguiria é 0,7 elétron-volts por um íon de relação massa-carga 500. 1000 é 0,04. Então nota, o que eu tiro de conclusão disso aqui, né? Quando a gente faz a dissociação induzida por colisão, eu quero aumentar a energia do íon aos poucos, com cada colisão, subindo aos poucos, até que a gente atinge, normalmente, o primeiro limiar de dissociação, ao caminho que tem energia mais baixa. Então, o que acontece normalmente é que a gente vai ver fragmentos desse caminho F1. Se a gente passar muita energia aqui para cima, se essas colisões tivessem energia mais alta, como é que eu posso fazer isso acelerando mais o íon? Poderia ver os outros fragmentos, mas normalmente a gente encontra fragmento de energia do limiar de formação, limiar de dissociação mais baixo. A primeira coisa que isso aqui me fala é, se eu tenho íons com massas mais altas, a energia que eu consigo depositar neles é menor. Isso explica por que a gente tem que normalmente aplicar uma diferença de potencial, depende do instrumento que a gente está usando, né? Mas aplicar uma energia nessas espécies maior, ou deixá-las mais tempo colidindo, para depositar mais energia e ter mais fragmentação nesses íons. Se a gente considera o efeito desse caso de colisão, eu fiz isso aqui nesse diagrama para ficar mais claro, então a gente viu lá naquelas contas, era o efeito para o argônio que está aqui com 40 unidades atômicas e ele tem aquele comportamento. Então nota, quando eu aumento a massa do íon que está aqui no eixo X, a gente cai bastante na energia que é transferida para o íon. Essas linhas diferentes é a energia que você no laboratório está aplicando para excitar esses íons. Então 1 eletronvolt, 10 eletronvolt, 100 eletronvolt. Com 10 eletronvolt, que é a linha que a gente estava ali em cima, essa queda bem acentuada. Então, íons com massa cara maior que 400 aqui, eu não consigo muita energia depositada neles. Diferente para uma energia do laboratório aqui, né, mais alta de 100 eletronvolts. Então, se eu trocar isso aqui por hélio, eu vou diminuir esse número aqui em cima bastante, embaixo não vai pesar muito perto da massa do íon, né? Mas eu vou diminuir muito esse número aqui em cima. Isso, o que acontece é que ele vai cair mais rapidamente ainda. Então, se o meu gás é mais, o meu nêutron, né, alvo dessa colisão, é mais leve, eu consigo depositar menos energia nesses íons. Faz sentido, né? Eu estou correndo ali e estou colidindo com alvos que são muito mais pesados que eu vou receber muito mais impacto, eu vou ter uma transferência de energia muito maior do que se esses alvos que eu estou batendo são muito leves, né? E aqui tem os 3 gases que normalmente a gente vê utilizado para dissociação induzida por colisão, que é hélio, argônio e nitrogênio. Nitrogênio é uma massa 28, então fica um comportamento intermediário, mas também a gente também tem esse comportamento aqui. Por que isso aqui é interessante, né? Se você puder escolher, seria muito melhor você usar argônio para fazer a dissociação induzida por colisão. Alguns instrumentos utilizam isso. A Ion Trap normalmente já está utilizando o hélio no próprio Ion Trap, para o funcionamento dele. A gente usa hélio para fazer esses experimentos e o que acontece é que você diminui um pouco a eficiência de deposição de energia, principalmente para os íons de massa-carga mais alta. Então, isso aqui nos mostra que usar argônio é muito melhor do que usar hélio, e se você tem íons de massa-carga maior, você deveria colocar mais energia para que de fato
uma parte pequena dessa energia fosse depositada no íon. Tá? E aqui eu fiz só uma aproximação, né? Imagina que meu nêutron tem uma massa muito grande, então eu coloquei 100.000 unidades atômicas. Então isso aqui é como se eu estivesse tirando ele numa parede, tá? Então é o que acontece na transferência de energia quando você faz a dissociação induzida por superfície. Se esses dois números aqui são muito grandes, o que acontece é que aqui embaixo, isso tudo é como se fosse a própria massa do nêutron, que vai cancelar. Então eu deposito toda a energia na escala, né, no referencial de centro de massa do meu sistema. Ou seja, se eu coloquei 10 eletronvolts, independente da relação massa-carga, ou seja, independente do tamanho da massa do meu íon, eu vou ter a mesma energia de 10 eletronvolts transmitida para o meu íon ao longo de todo o intervalo de massas. Então isso aqui leva a crer que quanto maior for o seu alvo, né, menor a discriminação de energia que você tem por conta da massa das espécies. Essa é uma das coisas que é atrativa na colisão induzida por superfície. De fato, isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Então, essa expressão que a gente está usando tem esse comportamento que está nessa linha aqui. Quando você aumenta a massa do íon, ele tem esse comportamento que vai caindo aqui, né? Mas, na verdade, a expressão que considera que essas colisões não são elásticas, ela é dada por essa expressão Q que está aqui embaixo. Tem alguns termos, é um pouquinho mais complicada, né? Mas dá para ver que ela tem esse primeiro termo do início aqui incorporada nela, de certa forma. E ela leva em conta também que não é toda colisão que os íons vão ganhar energia, a energia na mesma extensão, depende, de certa forma, da orientação disso. Então, de fato, o que acontece é que você tem um aumento aqui no começo dessa eficiência e para íons de massa maior mesmo, isso aqui cai bastante depois desse ponto onde essa eficiência, a quantidade de energia de fato depositada, iguala essa energia na escala do laboratório. O que isso importa mesmo, né, o que importa disso, dizendo, é que você tem que lembrar que não é toda a energia que você está tentando fornecer para o íon que de fato é depositada nele, tá? E isso depende muito das condições, da pressão, do alvo que você utiliza, da massa carga do seu íon. Esse é um dos motivos da gente precisar de tantos métodos de ativação diferentes. Mas vamos imaginar que eu consegui depositar energia no íon, né? Então, se a gente pensa um pouco no mecanismo que a gente está traçando ali, e aqui já é um mecanismo um pouquinho mais elaborado, tem um certo íon, tá? Esse íon AB vai fragmentar em A com carga mais B, por isso que a gente está anotando ele como AB+. Ele vai colidir com uma molécula, isso vai gerar uma espécie ativada, certo? Essa reação aqui pode acontecer, dependendo das condições, pode ter a reação de volta, né? Então você pode ter desativação dessa espécie. Então aqui eu tenho uma espécie de um equilíbrio. Espécie não, um equilíbrio, né? Entre esses dois processos. Ativação e desativação por colisão. Uma vez que eu tenho essa espécie ativada formada, a gente pode tratar isso de duas formas. Uma das formas é o que a gente chama de forma de morte súbita, né? Então imagina o seguinte, normalmente a gente raciocina assim. Eu tenho a energia do íon variando ao longo do tempo, porque eu tenho um processo aqui, ele está perdendo energia, ele está desativando porque ele está emitindo energia, perdendo energia por colisão. Ele ganha energia em algumas colisões, perde energia em colisão de novo, ele vai variando ao longo do tempo. Num certo momento, que você acelerou de forma aleatória, ele ganhou energia, né, em várias etapas e passou o limiar de dissociação para fragmentação. Quando ele passou esse limiar de dissociação, o que a gente entende, na maioria das vezes, é que ele vai imediatamente fragmentar. Então, essa seria a aproximação da morte súbita no sentido de que assim que ele tem essa energia suficiente, ele quebra. Isso quer dizer que a etapa limitante aqui seria a etapa de colisão e ativação com o nêutron. Então, num regime de pressão baixa, essa etapa aqui é muito lenta e essa constante K1 aqui seria o limitante. Uma vez que eu gerei a espécie ativada, ela forma o estado de transição quebra. Tá? Então a gente entende que esses processos aqui são extremamente rápidos. Essa etapa aqui a gente pode entender como uma etapa de IVR, né? de redistribuição de energia vibracional.
Eu depositei energia nessa molécula, tá? Essa energia se redistribui pelos níveis vibracionais até atingir o nível vibracional, a coordenada normal, e de fato fragmenta. E aí a gente tem a formação dos produtos, tá? Então, seria a formação específica do estado de transição para a reação que a gente quer ver. Então, recapitulando, num regime de pressão baixa, essa taxa aqui é lenta. Como essa taxa é lenta, ela é determinante de velocidade. Tem um processo até de segunda ordem, daria para testar isso, tá? Normalmente a gente está em condição de pseudo primeira ordem porque a gente mantém essa taxa aqui constante. Mas daria para medir e ver que é um processo de segunda ordem. Então isso vale no momento que a gente tem uma condição de pressão baixa. Mas se a gente está no limite de pressão alta, a gente tem essa variação a gente tem essa variação não. Se a gente está no limite de pressão alta, essa taxa aqui é muito rápida. E aí, essas duas etapas aqui são as etapas que a gente tem que se preocupar. Principalmente essa etapa de distribuição de energia vibracional. Como que eu posso redistribuir a energia para que ela chegue na coordenada normal que de fato tem que quebrar. E eu tirei essa figura aqui da referência, então eu escolhi usar a figura da própria referência, por isso que está com essa fonte aqui, que não é a melhor fonte do mundo, tá? Eu tirei direto daqui. E como a gente vai entender, como a gente vai modelar essa etapa aqui de formação para atingir o estado de transição, é utilizando a teoria RRKM. Tá? Eu não vou tratar isso aqui em detalhes, tem bastante revisão sobre isso. Depois há outras teorias contra o nome, QET, né, por exemplo, pelo Eyring, tem discussão disso na literatura. Mas a forma como a gente costuma falar disso na química é pela teoria RRKM. Tá? Então, qual que é o ponto aqui? Não é porque eu gerei a minha espécie ativada que eu vou, de fato, fragmentar e formar os meus produtos. Essa espécie ativada aqui tem que sofrer alguns fenômenos para que, de fato, ela vire em estado de transição e quebre formando meus fragmentos. Esse K2 aqui, normalmente, tem a duração da frequência vibracional ao longo dessa barreira aqui. Tá? Então, eu não estou muito preocupado com ela. Estou muito mais preocupado com essa taxa aqui em cima. Como que eu deposito essa energia na coordenada que vai, de fato, fragmentar desse meu estado de transição. Tá? E como que a gente faz isso no contexto da teoria RRKM? Tem uma derivação para isso aqui, eu não vou discutir isso aqui em detalhes, mas o que importa é que a energia, a constante de velocidade, né, nesse processo aqui descrito pela reação RRKM, ela é função da energia. Se você coloca muita energia no íon, você tem uma constante maior. Isso a gente já esperava. Tá? Aqui embaixo é constante, né? Aqui em cima, esse sigma é o que a gente chama de degenerescência. Então, eu posso ter um produto, por exemplo, uma reação de eliminação, que eu tenho 3 hidrogênios para eliminar. Então, isso aqui vai contar 3 vezes, porque a reação é 3 vezes mais rápida. Ela tem 3 formas de acontecer. Tá? Isso aqui a gente vai ignorar a princípio, mas é só esse termo estatístico que a gente está corrigindo. Eu tenho 2 termos que são importantes aqui. Aqui embaixo, a gente chama de densidade de estados, e aqui em cima do número de estados desse estado de transição. Basicamente, o que a gente está falando é que essa constante de equilíbrio aqui vai ser maior quando o número de estados dessa espécie que está aqui for alto e maior quando a densidade de estados dessa espécie aqui for baixa. Eu já vou explicar o que é isso. Tá? Então, o que a gente está falando é o seguinte, não basta ter essa energia, eu tenho que depositar essa energia na coordenada normal correta, certo? Essa energia tem que ser distribuída para lá. Só para dar um pouquinho mais de detalhe no que quer dizer esses termos, né? Então, se eu penso que aqui eu tenho o meu reagente, aqui eu tenho o meu estado de transição, é a mesma curva que eu tinha ali no outro slide, só que aqui eu teria a curva do reagente e a curva do estado de transição descendo aqui, tá? Não vou até desenhar, acho que não vai ficar muito poluído. Teria a curva aqui e essa curva subindo. É a mesma curva que tem lá, aqui a energia que eu vou passar no meu estado de transição. A gente costuma sempre descrever isso aqui. Chegou, passou do estado de transição, eu tenho formação de produto. Não é bem assim, né? Passou desse máximo de energia, eu tenho a formação de produto. Seria o complexo ativado. Então, o que seria essa densidade de estados? Se eu olhar a densidade de estados vibracionais que eu tenho nessa molécula,
quanto mais complexa for essa molécula, quanto maior o número de átomos que eu tiver nela, mais osciladores eu vou ter e mais estados vibracionais eu vou ter aqui. Então, da termodinâmica, da termodinâmica estatística, né, mesmo, eu consigo correlacionar isso com energia, tá? Então, por isso que eu estou contando o número de estados. É contando o número de estados mesmo. Ver quantos estados você tem por unidade de energia, por isso que essa densidade que tem aqui. Então, se eu tenho um sistema onde eu tenho muitos átomos, a molécula é muito grande, a possibilidade, né, a probabilidade de eu colocar energia na coordenada que vai de fato virar o estado de transição é menor, porque eu tenho vários osciladores para distribuir essa energia. Isso vai ser refletido aqui porque a densidade de estados está aqui embaixo. Então, quanto maior, mais complexa for a molécula, maior essa densidade de estados, menor vai ser a constante de equilíbrio que eu tenho. Constante de velocidade, perdão, que eu tenho. Aqui em cima, eu tenho, na verdade, o número de estados que eu coloquei, né, o número de estados contados nesse estado de transição, vamos chamar assim, dessa espécie que está aqui. Então, quanto maior for o número de estados disponível aqui, né, e lembra que o que eu estou contando é realmente o número de estados entre essas duas energias, né, a energia que eu depositei no meu íon e a energia desse estado de transição aqui. Tá? Quanto maior for o número de estados, maior a probabilidade de eu jogar energia nesse oscilador específico e ter a fragmentação. Por que isso aqui é interessante? Porque aqui eu tenho osciladores vibracionais. Se esse estado de transição aqui tem um potencial mais aberto, tá? Em relação com esse potencial mais fechado, nota aqui, se eu for contar o número de estados aqui, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 estados. Para essa mesma energia que eu estou colocando ali no íon. Tá? É melhor eu ter colocado E-E0 aqui. Vou colocar E-E0. Vai ficar com a mesma nomenclatura. Se eu tenho um estado de transição que é mais rígido, esse potencial vai ser mais fechado, aqui eu estou considerando um potencial harmônico. Tá? Eu tenho, para os mesmos 1, 2, 3, 4 e 5 que eu tenho aqui, eu tenho 1, 2, 3 e 4 estados acessíveis com essa energia. Tá? Ou seja, para uma molécula que tem um estado de transição mais aberto, que é tecnicamente chamado de frouxo, tá? Isso aqui é sempre um motivo de discussão esse nome, mas se for tradução no inglês. Por estado de transição, então, que é mais frouxo, esse estado de transição tem um número de estados maior e ele vai ter uma constante de velocidade maior. O estado de transição que é mais rígido, ou seja, essa curva é mais fechada, eu tenho um número menor de níveis vibracionais. Então, essa constante de velocidade é mais baixa. Um exemplo, que é o exemplo que eu sempre cito, eu até comentei sobre isso na aula de derivatização, é que em estado de transição mais frouxo, por exemplo, o estado de transição da eliminação. Se você pega duas reações, SN2, substituição, e E2, tá? O estado de transição de E2 ele pode acontecer com ângulos e com o estado de transição não tão bem consertado, ou, em outras formas, a entropia de ativação dele é menor, tá? Maior, perdão, a entropia de ativação dele é maior. O SN2 tem uma entropia de ativação maior. Se eu for da teoria de Eigen, entra dentro daquele fator pré-exponencial isso, né? Então, como ele é mais rígido, o número de estados disponíveis é menor e a constante de velocidade vai ser menor. Então, se você pega duas reações, uma SN2 e uma E2, que a energia de ativação das duas é a mesma, então eu tenho uma reação aqui, eu vou pôr um reagente, tá? Eu passo aqui pelo estado de transição, esse aqui é da SN2, por exemplo. Eu tenho outro caminho, mas o estado de transição aqui da E2 tem a mesma altura, a mesma barreira. A eliminação vai ser mais rápida do que a substituição, porque a eliminação, o estado de transição, não é tão bem arrumado. Tá? Então ele é mais frouxo, logo você tem um maior número de estados. Certo? Por que eu estou contando tudo isso para a gente fazer fragmentação por massas? Né? Porque são vários efeitos que acontecem quando a gente está tentando ativar esse íon. E um deles é que essa curva, essa expressão que a gente tira aqui da constante de velocidade pela teoria RHM tem essa cara que está aqui. Se aumenta a velocidade, se aumenta o valor da constante. Aumenta até quando isso? Aumenta até o máximo possível. O máximo de constante que você tem, né, isso aqui vai subindo, né, assintoticamente, o máximo que você vai ter quando você tem aquele log de A. Então lembra disso, né?
O ln de uma constante de velocidade vai ser o ln de A. Deixa eu escrever a forma sem ln aqui, porque constante vai ser A, fator para exponencial, e elevado a menos EA sobre RT, certo? Ou na forma de ln, menos EA sobre RT, certo? Isso aqui a gente tira da própria equação de Arrhenius. Então, se eu não tenho essa dependência da energia de ativação aqui, o máximo de energia que eu consigo depositar no meu íon, ou seja, se a temperatura aqui nesse caso for extremamente alta, esse termo vai embora, então não importa mais a dependência com a energia de ativação. A constante de velocidade máxima é o próprio ln de A, o fator para exponencial. Então isso aqui sobe, né? O RKM tem que recuperar esse comportamento, ele sobe até atingir o ln de A. Mas note o que acontece é que, nesse caso específico, eu tenho uma reação aqui que a reação, né, o fator para exponencial desse caminho azul aqui é mais alto do que o rosa, mas em energias baixas aqui, essa reação rosa tem uma velocidade mais rápida do que essa reação azul que está aqui. Ou seja, né, eu tenho um efeito onde, enquanto eu estou subindo essa energia do íon, eu não tenho a velocidade total que eu teria quando a gente pensa, né, que passou a barreira, eu tenho toda essa energia, toda essa energia disponível para fazer a reação e tem a reação acontecendo à sua velocidade máxima. Isso não acontece. Então eu tenho que considerar que para ter a velocidade aqui, né, igual à velocidade que eu espero no experimento, eu preciso gastar mais energia. Tenho que passar um pouco dessa energia do estado de transição aqui. Tá? Esse kinetic shift que a gente chama aqui, nesse caso que está marcado nesse diagrama. Então tem o início da reação numa certa energia e ela vai subindo lentamente até atingir o máximo. Tá? Por que tudo isso aqui é importante? Porque o íon demora um pouco mais para fragmentar do que a gente imagina. Então se eu acabei de depositar energia no íon, ele tem energia suficiente, ele vai demorar um certo período de tempo para começar a fragmentar e gerar fragmentos. Então se eu faço um experimento muito rápido, onde eu isolei um íon π, tá? Isolei um íon π, ativei ele, então aqui eu tenho esse íon π ativado. E logo em seguida aqui eu vou detectar antes dele ter formado o fragmento. Então eu preciso esperar tempo suficiente nessa última etapa. Resumindo tudo, eu estou na frente da frase aqui, né? Mas resumindo tudo que eu falei você tem um íon com relação à massa-carga maior, e tem uma maior quantidade de osciladores, tem uma maior dificuldade em depositar energia por colisão. E ele precisa de mais tempo para fazer essa fragmentação. Então, isso aqui resume muito dos problemas que a gente tem trabalhando com o espectro de massa quando está tentando fragmentar esses íons de massa-carga maior. Gastar mais energia para essa ativação, dependendo do modo, e tem que esperar um tempo para detectá-lo logo depois que a gente ativou. Por que a gente está interessado em outros métodos, então, para ativar esses íons? Então, isso aqui é o que a gente chama de um glicano-antena, né? E a briga aqui é saber justamente a posição das subunidades que compõem ele, que eu tenho a mesma relação massa-carga. Para fazer isso, a gente vai fazer fragmentação. A fragmentação induzida por colisão, que está representada aqui em azul, vai subindo aos poucos essa energia. Eu posso fazer uma ativação onde eu irradio um fóton no V, eu vou transferir energia para o nível eletrônico excitado, então eu vou depositar bastante energia aqui nesse íon, e nesse caso eu vou conseguir acessar vários fragmentos que eu não conseguiria acessar subindo aos poucos essa energia. A colisão por fóton no infravermelho é muito parecida com colisão por ativação. O mecanismo de deposição de energia é diferente, mas a escala de energias que é depositada é parecida com o SID. Então a gente vai subindo aos poucos nessa escala de energia. Mais rápido para o SID. O SID aqui depende, né, de quanta energia você de fato deposita. A gente pode variar isso, mas normalmente é nessa escala de valores. E por que eu quero métodos diferentes? Bom, depois eu mostro exatamente isso aqui, mas cada um desses métodos permite que eu acesse fragmentos diferentes. Se eu pegar então um problema que acontece bastante quando a gente está trabalhando com proteínas, tá?
Então, a gente quer achar, por exemplo, onde a proteína foi glicolizada. Então, pego aqui minha proteína glicolizada, injeto no massas, tenho esse belo espectro de massas aqui, isso aqui no FTICR, tá? E eu tenho a massa aqui da minha proteína. Perfeito, 17.485. Como eu sei que os métodos só, a resolução não vai resolver a posição da minha modificação nessa proteína, onde na cadeia essa transformação acontece, eu vou fazer ativar isso por SID, por exemplo. Se eu ativo isso por SID, nesse caso é um QTOF, né? Eu tenho um quadrupolo para fazer ativação antes. É um FTICR que tem um quadrupolo antes, né? Não um QTOF. O que eu vou fazer por colisão é ativar esse íon, mas o que eu vou ver é que eu perco justamente o açúcar aqui, né? A modificação dessa proteína. Então eu perco aqui a informação da onde esse grupo estava. Porque esse grupo não poderia ser perdido para eu achar onde ele estava. Eu queria quebrar o resto da cadeia. Eu queria quebrar o backbone, né, que a gente chama, e achar exatamente a parte dessa proteína que fica com essa massa da transformação, da modificação incorporada, certo? Então, esse é um dos exemplos que você não consegue usar a SID, por exemplo, para fazer esse tipo de análise. Porque a perda dessa modificação é o caminho mais estável. E a gente entra com os outros métodos. Por exemplo, esse método de colisão em superfície. Tá? A lógica é aquela, eu vou usar um alvo muito maior. Mas tem outros detalhes que você pode fazer com essa superfície. Então, só para dar exemplo, tá? A dissociação induzida por superfície, ou SID com S aqui, ou SID ou CID, tá? Eu vou falar desse jeito nesse slide, porque se eu ficar falando SID e CID, ninguém vai entender o que eu estou falando. Então aqui eu tenho essa proteína, né? Essa espécie, eu devia dizer, né? Porque eu nem sei se isso aqui é uma proteína. Mas eu tenho tetrâmeros aqui, certo? Que compõem essa espécie. Se eu faço isso aqui por SID, aqui é a energia que eu estou fazendo na fragmentação, eu vou ver a formação de fragmentos específicos. Normalmente os fragmentos de menor energia que estão sendo gerados. E com energias até mais baixas, nota que eu consigo muito mais fragmento aqui para essa espécie. Tá? Isso tudo se repete nessas outras espécies que estão aqui para baixo. Então, se você olhar aqui embaixo, com C e D, eu consigo, basicamente são esses fragmentos em vermelho que estão aqui, tá? Que é a formação do monômero, enquanto nas outras espécies todas, com S e D, eu consigo a formação dos dímeros, trímeros e tetrâmeros. Então imagina que eu preciso fazer uma análise que eu tenho que deixar o dímero intacto, tá? Que é o que está aqui em azul. Eu dificilmente conseguiria fazer isso com SID, né? Nunca aparece. O que aparece mais aqui é o monômero e tetrâmero aqui também. O dímero a gente não consegue isolar. Então, o que isso mostra é que métodos de fragmentação diferentes vão gerar para a gente espectros de fragmentação diferentes. Normalmente a gente combina isso até para tirar informação. Tá? No caso da dissociação induzida por superfície, tem algumas coisas interessantes que acontecem. Né? Então, essa referência discute isso, esses fenômenos de forma muito interessante, mas o que acontece é que a gente está acelerando o íon contra uma superfície. A gente pode imaginar que essa colisão vai ser elástica, né? Então simplesmente isso aqui vai bater e sair de novo, ou uma colisão quase elástica, né? Então a gente tem uma certa transferência para o íon que está saindo, então ele sai excitado, que é o que está marcado aqui. Se ele sai excitado, ele pode fragmentar depois. Na própria superfície pode acontecer o que a gente chama de transferência de carga. Então eu tenho essa espécie que colide com a superfície, eu estou arrancando uma parte da superfície, a superfície está denotada como SX, tá? Essa superfície. Então eu arranco alguma coisa dessa superfície com carga. Então, né, os dois processos funcionam da mesma forma. Né? Eu estou arrancando alguma espécie com carga ou sem carga, nesse caso aqui ela só está ativada, sem carga, mas eu arranco essa espécie da própria superfície. Eu posso fazer a superfície pode induzir a dissociação nela mesma. Né? Na colisão, ele gera uma espécie ativada, e essa espécie ativada tem energia suficiente para fragmentar. Ou eu posso ter reações com a superfície desse íon. Eu posso até modificar essa superfície
para ter um recobrimento específico. Então tem uma parte rica em química aí, para poder fazer alguma reação específica. Então nesse caso está representado, né? Chega a B interage com essa espécie que está aqui X pendurada e sai uma espécie XA, que teve reação. Isso aqui dá para mostrar nesse espectro de massas que está aqui. Então isso aqui é para o benzeno, né? Que está aqui, vinho molecular do benzeno. A relação massa-carga é 78. Então isso aqui é o benzeno mais, tá aqui. Quando a gente faz isso, esse espectro de dissociação de superfície dessa espécie, a gente vê a formação dessa espécie aqui, que é o M mais H, que é o 79, que é o benzeno protonado. Por que isso acontece? Porque ele vai arrancar um próton da superfície que foi utilizado, né? Normalmente você tem grupo CH3 nessa superfície. A mesma coisa acontece com a formação desse grupo 91 aqui, que é o tropílio. Então, eu tenho que colocar mais um carbono aqui nessa espécie. Então, o entendimento aqui é que o íon de benzeno positivo interage com a superfície, arranca um grupo CH3 e aí forma o tropílio com a massa-carga 91, como está anotado aqui. Tá? Então, esses processos acontecem nessa superfície. Por que eu estou mostrando isso? Eu não tenho como numa aula como essa explicar todos os fenômenos, mas meu ponto é, se você está usando colisão induzida por superfície, então, porque você quer acessar fragmentos que você não podia com SID, tem que lembrar que você ganha outros fenômenos com que se preocupar. Tem todos esses fenômenos que podem acontecer. Então, nesse caso específico, a formação de 91 não é um fragmento de fato que foi gerado ali, mas é um produto de uma reação com a superfície. Falando um pouco mais de outros métodos, agora os métodos que envolvem elétron, né? ECD de Electron Capture Dissociation. Está anotado aqui mais a dissociação baseada em fóton, porque esse instrumento está adaptado para isso, tá? Então, qual que é a ideia? Se eu tenho um íon aqui com múltiplos hidrogênios, então imagina que eu tenho aquela proteína glicosilada que eu quero descobrir onde está aquela modificação. SID não funciona, então o que eu faço aqui, eu adiciono, eu atiro um elétron nessa espécie, por isso que eu não posso ter isso aqui com carga 1+, tem que ter mais que 1, né, senão neutraliza. Adiciono uma espécie, gero agora essa espécie ativada por conta da energia do elétron, isso aqui vai fragmentar. O mecanismo disso aqui ainda é muito discutido, tá? Onde esse próton, entre aspas, aí entra no começo, que orbital que ele vai, como acontece esse processo é muito discutível. Tá? O que importa é que isso aqui vai entrar e fazer fragmentos quebrando normalmente esse backbone, tá? Então ele deixa pra gente informações dessas modificações nessas proteínas, por exemplo. Isso aqui é utilizado em FTICR, por quê? FTICR consegue aprisionar espécies com massas muito baixas, inclusive elétrons. Então, normalmente dentro da própria trap da FTICR, a gente tem um banho de elétrons térmicos aprisionados aqui dentro. Eles não costumam fazer nada com a sua molécula porque eles têm energia baixa. Você coloca aqui, alinhado com a sua célula FTICR, né? Então, um alinhamento com o campo magnético. Uma arma de elétrons, então o filamento aqui, você tem uma diferença de potencial que está emitindo elétrons. Só que é acelerado num certo potencial para você controlar a energia em que você vai bombardear as suas moléculas com esses elétrons. Você coloca isso aqui e começa a bombardear em elétron, os elétrons têm uma energia alta, o ion trap consegue aprisionar esses elétrons por um tempo para ter a interação com os seus íons, e aí eles vão conseguir formar fragmento. Nesse instrumento específico que ele está querendo mostrar aqui, é que ele também é compatível por dissociação por fótons. Então, eu também consigo ativar essa nuvem de íons aqui dentro com fóton. O que é feito normalmente é ou usar esse fóton um pouquinho, esse feixe de laser realmente um pouquinho fora de centro aqui, ou a gente tem um cátodo de ECD, né, que olhando de frente ele é oco. Então eu tenho aqui um filamento, né, basicamente, estou representando de forma muito simples. Eu tenho uma janela lá no fundo que por aqui eu vou passar o laser. Uma coisa não interfere a outra. Tá? De qualquer forma, fazendo o experimento dessa forma, a gente consegue, eu já volto para mostrar o resto que eu pulei, tá? A gente consegue alguns eventos com essa dissociação por ECD, como está representado aqui. Então, imagina que eu tenho isso aqui é a substância P, que é um modelo que é bem utilizado para esses estudos, né? Eu tenho a minha modificação aqui no final da minha cadeia, certo? Se eu uso esses métodos de ativação baixa, né, de aquecimento gradual aí, o que costuma acontecer é que eu vou perder essa modificação, então eu vou quebrar sem ter
informação de onde essa modificação aqui se encontra, né? Percebe que ela está mais clarinha aqui, porque eu vou perder essa modificação. Se eu uso ECD e ETD, eu vou manter essa modificação na minha molécula e vou conseguir achar isso. Então isso aqui é interessante. Só lembrando que no caso de ECD e ETD também, que a gente já vai ver, a gente quebra o backbone, que a gente chama, né? Quebra as ligações peptídicas aqui, né? Dessa proteína. E no caso da pronina, lembra que ela tem um anel aqui. Então esse anel faz com que você tenha quebra da ligação, mas você não tem separação em dois fragmentos, você não tem em um produto. Você quebra isso aqui. Esse efeito da pronina aqui é interessante vocês lembrarem. Só para lembrar, né? Quem não lembra disso aqui, eu me incluo entre as pessoas que não lembram, né? O que são íons do tipo B, íons do tipo Z, Y, Z. Então, só lembrando a nomenclatura que a gente usa aqui. Onde está o tracinho aqui é onde fica a carga, tá? Então, se a carga ficou para esse lado, quebrou na ligação entre carbono e nitrogênio da ligação peptídica, eu chamo isso aqui de C. Se isso aqui está no fragmento 3, isso aqui é o C3, certo? Aqui, então, eu tenho um fragmento anotado como Y8, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele quebrou aqui, entre o 7 e o 8. Em que ligação quebrou o Y8? Então, vamos lá. O Y é a ligação entre nitrogênio e a carbonila. No fragmento, no resíduo 8, tá? Qual que é o íon, sei lá, 12C. 12C ele quebrou, a carga ficou para o lado do NH2 aqui, da cadeia, ligação entre o carbono e o nitrogênio da ligação peptídica. Tá? E tem os outros íons que são formados aqui, também nesses processos de quebra de peptídeo. Tá? Mas, em resumo, é essa a nomenclatura que você vai ter. Se você tem dificuldade, assim como eu, que nunca lembra disso, quando você vai analisar o espectro desse, pega uma folha de papel, anota isso aqui, e aí você vai ser feliz achando quais são esses íons. Então, o que é o íon C2? O íon C2 a ligação entre carbono e nitrogênio que vai ser quebrada no resíduo 2. Só isso você já achou quem que é a fragmentação. Tá? Como eu disse, ECD é legal, mas você tem que usar um FTCR. Na tentativa de usar isso no Ion Trap, tem até módulos de usar ECD no Ion Trap, não é tão efetivo, então alguns relatos disso na literatura, tá? Não é nada comercial, mas na tentativa de usar um ECD no Ion Trap, o que foi feito é criar essa técnica de ETD que a gente chama. Tá? O Ion Trap tem esse problema do limite de massa inferior aí. E não consegue aprisionar nele massas muito baixas. Então você não consegue aprisionar um elétron dentro desse trap. Dos traps que são utilizados para fazer análise de massas nesses instrumentos. Tá? Então o que acontece? Não adianta eu jogar dentro do trap um elétron ali. Você não vai conseguir aprisionar esse elétron. Então o que a gente faz é jogar um elétron gordo. Tá? Como assim elétron gordo? Jogar algum reagente que forma um ânion que tem um elétron a mais, para esse reagente transferir esse elétron para a nossa molécula. Então, basicamente o que eu estou fazendo isso aqui em duas etapas. Eu uso um cátodo como se fosse aquele do ETD, né, para gerar os elétrons, só que eu atiro esses elétrons numa etapa de ionização química aqui, nesses compostos que a gente usa para transferir o elétron. Então eu gerei o radical, aí esse radical eu acelero, né, que está representando aqui em azul, eu acelero para dentro do meu ion trap. E aí esse radical vai transferir a carga para a minha espécie. Tá? Então muito parecido com o ECD, só que eu uso um ânion para transferir essa carga para o meu íon. Tá? Como isso é implementado? Depende muito do fabricante. Né? A Bruker aqui, ele tem um sistema onde essa etapa de ionização química é antes do trap. Então, os íons são gerados, eles passam no multipolo que tem ali dentro do primeiro estágio do instrumento. Você tem um sistema que também atira esses nêutrons aqui para dentro do trap. Aí você faz essas etapas de ETD dentro do ion trap. A Waters usa um sistema muito parecido com glow discharge, que a gente chama, né? É uma descarga brilhante, tradução livre aqui. Mas essa descarga também gera, né? Essa descarga na presença dessas espécies também gera esse ânion radical que é injetado dentro do ion trap. A Thermo já usa uma outra abordagem. Eles entram com esse reagente pela parte de trás do ion trap aqui. Tá? Então, funciona igual, mas é só a montagem experimental que é diferente. Então, esses métodos
a princípio dão o mesmo resultado, porque eles têm o mesmo mecanismo. Adicionar um elétron numa espécie que tem excesso de carga positiva, gerar a espécie ativada e ver como que ela vai fragmentar. Outros exemplos aqui comparando os métodos, né? Então eu tenho o SID que está aqui em cima, eu tenho o ETD que está aqui embaixo. Então, uma olhada que o SID gera vários fragmentos Y, B, né? Todos estão anotados aqui. Dá uma olhada que o ETD gera outros fragmentos C, do tipo C, né? Que não estão aparecendo aqui nesse espectro do SID. E também alguns fragmentos do tipo Z, né? Que aparecem aqui e não aparecem para o SID. Uma outra opção que eu não comentei muito é fazer o que a gente chama de colisão de alta energia, né? O HCD. Então funciona muito parecido com o que funciona a colisão por SID nos quadrupolos, mas a gente tem um quadrupolo dedicado onde você deposita bastante energia nesses íons. Então ainda é uma colisão, uma fragmentação por colisão, mas a colisão é de uma energia muito mais alta. Note que assim a gente tem acesso a esses íons A2 e B2 aqui que não aparecem em nenhuma das formas de fragmentação mostradas anteriormente. Tá? Por aí vai, tem esses outros íons internos por aí, tem um monte de coisa. Então, qual que é a conclusão disso? Se você tiver que fazer uma análise e puder ter vários métodos de ativação, sua cobertura do seu sequenciamento, por exemplo, numa proteína, vai ser muito mais simples. Muito mais simples, não deveria dizer, vai ser muito mais rico, você vai ter muito mais informação. Vai ser mais complexo, na verdade. Você tem mais informação para montar o seu quebra-cabeça, mas você consegue, com mais informação, acabar elucidando isso. Tem estudos que mostram que a cobertura é melhor quando você usa vários métodos de ativação. Tá? Tanto é que, por isso a gente tem alguns métodos híbridos aqui para fazer ativação. Então, é normal a gente ter um método ETD, então estou fazendo aquilo de transferir o elétron usando aquele ânion negativo, eu transfiro o elétron para minha molécula, só que mesmo assim eu gero poucos fragmentos. Então eu tenho esse ETCAD aqui, que é um ETD ativado por colisão, que eu faço a transferência do elétron pelo ânion, mas eu forneço um pouquinho de energia por colisão para o meu íon. Então o que eu estou garantindo é que essa espécie formada, que é meta-estável, tem energia suficiente para fragmentar. A mesma coisa aqui com esse HC no meio do ETD, né? É um ETD que eu estou forçando que ele dissocie um pouco mais, colocando um pouco mais de energia com a colisão nessas espécies. Então, o que eu estou fazendo aqui é que eu estou entregando um elétron para a minha espécie através do ânion, ela vai gerar um íon metaestável, já vai fragmentar um pouquinho, eu coloco muito mais energia nela e fragmento muito mais. Tá? E assim eu consigo também, com esses métodos híbridos, basicamente, vários fragmentos, como se eu estivesse fazendo as duas etapas em separados, né? Eu consigo acessar maior formação de íons, como está representado aqui. Nesse sentido, a gente tem um instrumento, por exemplo, esse instrumento aqui, ó, o Lumos da Thermo. Nessa sessão aqui anterior, a gente tem um ion trap linear, né? 2 ion traps lineares desse instrumento. Tem um ion trap aqui de pressão mais baixa e um ion trap de pressão mais alta. Tá? Aprisionamento de pressão mais alta, que é o que ele faz bem, e fragmentação de pressão mais baixa. Tem um C-Trap aqui, que o papel principal dele é injetar um pacote de íons conciso aqui, né, bem colimado dentro do Orbitrap, mas também a gente consegue fazer a dissociação aqui dentro. Tem um HCD com um módulo de ETD aqui na parte de trás, né, como eu disse, a Thermo costuma entrar com esses íons pela parte de trás do instrumento. E também ele tem essa parte um pouco fora de centro aqui para você poder entrar com um laser por essa janela de quartzo. Então esse instrumento tem a possibilidade de fazer a dissociação por colisão nesses ion traps lineares, certo? Tá falando certo? A possibilidade de fazer HCD nesse módulo de HCD que está aqui, a possibilidade de fazer fotodissociação dentro do HCD e dentro do C-Trap também, e a possibilidade de fazer ionização por ETD, ionização não, fragmentação por ETD também nesse mesmo instrumento. Então, com isso, a princípio, a gente tem alta resolução, alta capacidade de fazer MSA-N, com vários métodos de ativação possíveis dentro do mesmo instrumento, da mesma plataforma.
Por que que serve, então? Eu falei do VPD, a gente está usando nessa entrada aqui um laser do UV, que é o que vem junto desse instrumento. Nada impede você trocar esse laser e acessar outras faixas do espectro eletromagnético, que é o que a gente vai discutir nas próximas aulas, né? Mas entrando com laser no UV, esse aqui é um exemplo, né? Se eu faço HCD, 35% é energia normal de colisão, que é como a termo calcula essa energia ponderada pelo tamanho das moléculas, tá? Então isso aqui é uma quantidade de energia depositada no HCD. Tem a formação de vários íons a partir dessa espécie, mas note que eu não tenho esses dois íons, 137 e 165 sendo gerados aqui, que são íons que dão bastante informação estrutural dessa molécula, né? Se eu tenho outras espécies, outras substituintes aqui, né? Se eu tenho um O-metila, por exemplo, ele vai aparecer aqui. Então, eu tenho bastante informação estrutural nesses dois íons. Se eu faço isso por VPD, eu consigo justamente gerar essas duas espécies que eu não observava antes. Então, isso aqui é só um exemplo de por que você quer ter um laser também nesse instrumento. Tem outros motivos que a gente explora nas próximas aulas. Então, o que costuma acontecer? Recuperando aquele exemplo do início que eu dei, daquele clicando uma antena aqui, tá? Tem uma famosa migração de Foucault aqui, ela fica pulando de pontos em pontos dessa cadeia também, então é interessante ter esses métodos para avaliar. Se você faz SID, você tem esses fragmentos em preto, mas esses em azul. Preto é o que acontece nos dois, tanto SID quanto o VPD aqui. Em vermelho são os fragmentos que a gente consegue só em o VPD. Então, quebra muito mais usando o VPD, nesse caso em 193 nanômetros. Tá? Então, outros exemplos aqui também de UVPD, para ubiquitina e mioglobina. Então, a gente tem formação de vários íons aqui, tá? Vários tipos de íons, então você vê Z, X, Y está aqui, aqui em cima a gente tem a formação do A também, então é bem rico essa química, essa formação de fragmentos por conta, ou utilizando, né, o VPD. Tá? Qual que é a diferença fundamental entre isso, então? Vamos pensar aqui. No infravermelho, esses fótons aqui têm uma energia muito baixa, então a gente vai subindo aos poucos. Se eu trocar esse laser no VPD, no V, e usar um laser no infravermelho, eu vou ter fragmentos muito parecidos com fragmentos que eu tenho no SID. Né? O aumento de energia é gradual. Então, IRMPD e SID costumam dar os mesmos fragmentos. O VPD e HCD costumam dar muito mais fragmentos, porque tem muito mais energia depositada. Vamos supor então, isso eu poderia mostrar com o VPD ou com o IRMPD, tá? Para ver a vantagem desses métodos que utilizam fótons para ativar. Vamos supor que eu uso agora o IR, uso infravermelho, mas uma frequência que esse íon P2 não absorve. Então vai acontecer que eu vou ativar todo mundo, eu vou ativar P1 que está ali, mas eu não vou ativar P2. Então a vantagem desses métodos que usam fótons é que se eu mudar o fóton, né, se eu mudar a análise do V de 193 para um comprimento de onda, onde um íon absorve e o outro não, eu consigo ativar um íon mesmo na presença do outro. Então eu consigo diferenciar e ativar íons específicos aqui. Uma imagem um pouquinho mais simples da gente comentar aqui. Suponha então que eu tenho dois isômeros. Com o SID, ambos vão ser ativados para formar fragmento. Se eu tenho agora um laser, aqui eu estou mostrando IR, mas poderia ser UV também. Se eu tenho um laser onde eu escolho uma frequência que só esse isômero 1 aqui vai ser ativado, só quando estiver nessa frequência, eu vou ativar o isômero 1, eu vou ver só o isômero 1 ser fragmentado. Então vamos supor que eu queira fragmentar um íon que tenha um grupo OH. A gente sabe que o OH absorve 3.600 centímetros a menos 1. Para o meu laser, 3.000 centímetros a menos 1. Essa espécie não absorve nesse comprimento de onda. Então, quem fragmentou é porque tinha um grupo OH que absorve nesse fragmento de onda. Faço a mesma análise agora em 1.600, que é carbonilo. O isômero 2 tem carbonila, o isômero 1 não tem, por exemplo. Então, se eu faço isso nesse comprimento de onda, eu vou ativar o isômero 2 e vou ter fragmento só do isômero 2. Ou seja, eu consigo fazer com esses métodos que utilizam fóton é selecionar um isômero para fragmentar. Tá? Então, isso permite que eu escolha e tenha mais resolução entre isômeros. Isso aqui, né, essa capacidade aqui, vai dar origem dos métodos de espectroscopia acoplada ao massas. A gente vai fazer que não vai fazer isso em uma frequência só. A gente vai varrer o espectro eletromagnético
e vai ver em que regiões do espectro eletromagnético o isômero 1 dissocia, em que regiões o isômero 2 dissocia. Qual faixa do espectro eletromagnético? Depende do que a gente está interessado. Se é o espectro infravermelho, infravermelho. Se é o espectro eletrônico, UV. E por aí vai. Pode usar UV de vácuo, pode usar várias faixas do espectro. Isso aqui é tema da nossa aula sobre espectroscopia acoplada à espectrometria de massas. Okay? Em resumo, né, quais são os métodos de ativação facilmente acessíveis aí? Colisão induzida, dissociação induzida por colisão, dissociação induzida por superfície. Tá? As opções de energia aqui, tanto energia alta como energia baixa, depende de como você acelera esses íons. HCD está aqui dentro também. Tá? E aí você tem os métodos que têm a energia mais baixa, que é fotodissociação, estou falando de forma genérica aqui, normalmente é RMPD ou VPD, dependendo do instrumento, e os métodos de transferência de elétron. Tá? Esse método de transferência de elétron a gente também consegue variar a energia aqui, tá? Você consegue fazer isso com íon negativo também, tem outras formas de fazer isso. Onde a gente tem isso, né, instalado? Então o CID tem instalado em quase tudo que é instrumento. A colisão induzida por superfície, não em todos os instrumentos, mas a gente conseguiria adaptar em todos, tá? A fotodissociação, normalmente é ICR e Ion Trap, porque a gente tem isso aqui, os íons, né, estão aprisionados numa região do espaço, então é fácil, relativamente fácil, sobrepor o feixe de laser dessa nuvem de íons, tá? E o ECD para ICR e o ETD para Ion Trap. Notando que isso aqui é o que a gente acha comercialmente de maneira fácil, tá? Como eu disse, tem até algumas aplicações específicas, mas o rendimento abaixo de ECD dentro do Ion Trap, tem artigos sobre isso. É possível fazer fotodissociação num tempo de voo. Também o instrumento é preparado para isso, tá? Em resumo, o que a gente viu nessa aula, então? São vários métodos de ativação. Tem uma fisicoquímica envolvida nesses métodos de ativação que explica por que algumas espécies, normalmente espécies com relação massa-carga maior, têm maior dificuldade em fragmentar e por que a gente tem caminhos de reação que são específicos, por que eu formo alguns fragmentos com um tipo de ativação que eu não formo com outros, tá? Então é isso que aquela teoria RKM superficial ali que eu comentei com você está tentando explicar. E a gente passou pelos métodos mais comuns, eu diria, de ativação e para que eles servem. Tá? Tem bastante referência nessas aulas aí, eu vou colocar também na descrição do vídeo. São pontos de partida interessantes para quem quer estudar essa área dessas formas de ativação. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado isso. Como sempre, qualquer dúvida, pode deixar um comentário no vídeo, pode entrar em contato de qualquer outra forma que eu vou tentar ao máximo responder. E para a aula de hoje era isso que eu tinha para falar. Até logo, então, e bons estudos.